Em novembro de 2018, o mundo se chocou ao ouvir o nome de uma ilha remota, Sentinela do Norte. Mas o que poucos sabiam é que John Alan Shaw, um jovem missionário cristão, vinha se preparando há anos para um único propósito: levar o evangelho ao povo mais isolado da Terra. Com fé inabalável e amor profundo pelos sentineleses, John escreveu seu diário nos últimos dias de sua vida, registrando suas emoções, orações e dilemas com honestidade brutal e esperança viva. Ele sabia que podia morrer, e mesmo assim, ele foi. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, caso esse vídeo te agregue de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal e clicar no botão do sininho, para que todas as vezes que lançarmos um novo vídeo, você ficar por dentro, você ficar informado. Se puder, clique no gostei, no joinha, para que você ajude a gente a divulgar esse vídeo por causa do algoritmo. O algoritmo reconhece as curtidas, reconhece os comentários, assim ele sabe que o vídeo é relevante e ele faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Então, se te agregar, ajude a gente a compartilhar mais e mais esse conteúdo. De antemão, quero te dizer que esse vídeo não está sendo gravado no Natal. Esse pisca-pisca é porque eu não consegui pausar o nosso LED. É apenas um problema técnico, mas o que importa mesmo é o conteúdo do nosso vídeo, não é verdade? Com muita alegria, apresento para vocês o primeiro livro que eu tive a oportunidade de publicar e de organizar. O Diário de John Shaw, o missionário que arriscou tudo pela tribo mais isolada do mundo. Você que acompanha o nosso canal, você que me conhece pessoalmente, conhece as minhas pregações, conhece o meu ministério, sabe que eu amo compartilhar e indicar livros para as pessoas. Toda vez que eu prego, sempre tem um livro de algum autor que eu indico, que eu recomendo, e é com muita alegria que eu estou também te recomendando, te indicando esse livro que foi o meu primeiro filho literário, por assim dizer. Em 2018, John Shaw ele foi para a Ilha Sentinela do Norte, uma ilha isolada do arquipélago de Andaman e Nicobar, que faz parte da Índia, um local que é de preservação, que é proibido pelas leis da Índia de pessoas irem para lá, porque lá vive uma tribo de aborígenes, pessoas que nunca tiveram contato com o mundo exterior. Já tiveram alguns estudiosos, alguns antropólogos que no passado foram para lá, já tiveram alguns piratas, pessoas que foram para poder explorar a tribo não, o local, mas contato mesmo com a civilização eles não tiveram. Lá no século XIX teve um pequeno casal, um casal e mais duas crianças que foram levados para fora, depois retornaram, mas é algo muito isolado. A tribo não conhece nada do mundo exterior e também não conhecemos nada sobre ela. Não conhecemos a sua língua, não conhecemos os seus costumes. A única coisa que os antropólogos têm noção é que eles ainda vivem como coletores de pequenas sementes e da pesca. O Diário de John cobre os acontecimentos do dia 14 ao dia 16 de novembro de 2018. E ele conta com detalhes toda a sua estratégia, menciona o nome de pessoas que o ajudaram na sua missão. Observe que o livro é bem fininho, ele tem menos de 100 páginas. Observe como é a capa. Essa capa foi criada com um propósito muito forte: mostrar, evocar o mistério, né, do que é ele estar na ilha. Tem aqui um símbolo de uma cruz, como você pode ver. Essa cruz aqui, simbolizando o local de onde ele foi morto. Ele chegando na ilha. Observe que a paleta de cores e tudo remete a essa questão da ilha, do suspense. E eu decidi fazer uma capa assim, justamente pensando no público jovem, pensando nos futuros missionários. Pessoas que Deus irá usar, pessoas que Deus irá levantar na nossa geração para poder serem os novos missionários que irão pregar o evangelho até os confins da terra. Logo na primeira página do livro, eu coloquei uma frase do Jim Elliot. Ele foi um missionário que foi assassinado por uma tribo indígena. Ele foi marido da Elizabeth Elliot e Jim disse o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jim e os seus amigos foram mortos e entregaram a própria vida para que aqueles índios pudessem conhecer aquilo que não pode se perder: a vida eterna, a eternidade. É algo muito profundo e foi um missionário que impactou inclusive a vida do próprio
John Shaw. Eu organizei esse livro da seguinte forma: coloquei uma dedicatória para todas as pessoas que serão impactadas por esse livro, pensando em missionários, em pastores, em seminaristas, líderes de missões e pessoas que são entusiastas na obra missionária, que são a bênção para as igrejas e impulsionam as igrejas mundo afora a pregar o evangelho para os não alcançados, a sair das suas quatro paredes. Depois fiz um prefácio apresentando um pouco da biografia do John Shaw, falando sobre a sua história, onde ele nasceu, contando um pouco sobre a sua educação. Ele era membro de uma missão chamada How Nations International. Ele foi treinado por essa missão. Os pais dele, ele tem o nome Shaw porque o pai dele é chinês, a mãe dele é americana, e ele cresceu nesse lar influenciado por ambas as culturas, né? E ele se coloca no seu diário como uma pessoa do mundo, por assim dizer, né? A sua ascendência genética. Ele menciona vários grupos étnicos que fazem parte do seu sangue, da sua história, e ele se sentia honrado por pertencer, por ter como ancestrais pessoas de diversos lugares, diversas nacionalidades. Ele se identificava muito enquanto missionário transcultural. O John Alan Shaw, ainda na adolescência, teve a oportunidade de fazer uma viagem missionária para o México, conheceu a África, conheceu a parte do Iraque. Ele foi muito atuante na sua juventude. Na universidade pregava o evangelho, era uma pessoa muito ativa lá na Oral Roberts University, onde ele estudou. Eu coloquei também uma nota do transcritor, porque quando John Shaw foi morto pela tribo Sentinela do Norte, dando aqui um grande spoiler, se você não sabia disso, saiba, John Shaw morre no final. Ele escreveu pedindo para que os seus amigos entregassem o diário para sua organização missionária, para How Nations e para sua família. E esse material ficou perdido na internet por muitos anos. A família disponibilizou o manuscrito, fotos dos manuscritos, mas nunca houve uma tradução. Então teve uma pessoa, um transcritor, que, assim como eu, que ficou fascinado, ficou muito impactado pela história do John Shaw, ele transcreveu o diário. O John não se importava com pontos, com vírgulas, com acentos, ele se importava apenas em registrar tudo o que ele podia. Então esse rapaz, esse transcritor, fez um trabalho mesmo de garimpar cada uma das palavras do John Shaw e fazer esse manuscrito, para que mais pessoas tivessem contato. Aqui no Brasil, nunca houve uma tradução. Essa é uma tradução inédita do Diário de John Shaw. Eu esperei por 7 anos para que algum pastor renomado ou alguma editora cristã brasileira se interessasse em publicar o Diário de John Shaw para o público de língua portuguesa, mas ninguém nunca se interessou. Então, de tanto esperar, eu decidi publicar. Eu caí nessa ideia da autopublicação, tive que estudar muito sobre isso, tive que estudar como é que publicava um livro, estudei muitas coisas e isso foi de grande crescimento para mim. Demorei meses pesquisando, me aprofundando na vida de John Shaw, naquilo que aconteceu, pesquisando em sites de diversas línguas de notícias. Tentei entrar em contato com pessoas que conheciam John Shaw, mas infelizmente não tive sucesso. Se eu tivesse conseguido, certamente eu traria aqui para vocês um pouco mais de quem foi John Shaw, mas eu entendo aqueles que não quiseram falar um pouco sobre isso, justamente porque a situação do John envolvia questões legais, né? Envolvia descumprir as regras da Índia, envolvia prisão, teve os pescadores que o levaram para a ilha foram presos, inclusive. Então as pessoas que estão mencionadas no diário e as pessoas que estão diretamente relacionadas a John Shaw, a não ser a família ou amigos que não participaram da sua empreitada, preferiram não se identificar, não falar sobre o caso, justamente para se preservar e também preservar a obra missionária. Além dessa nota do transcritor, tem um diário propriamente dito. Eu também fiz uma reflexão pastoral relacionando a missão de John Shaw e a nossa própria missão, enquanto pregadores da palavra, enquanto servos do Senhor. E eu vou ler aqui para vocês alguns dos tópicos que eu trato nessa minha reflexão pastoral.
O primeiro tópico, confiando em Deus mesmo com medo. É isso que John faz. Ele tinha medo, mas ainda assim o medo não o paralisou. Ele continuou crendo, confiando no Senhor e na sua graça. O segundo tópico, a solidão e o desejo de conexão. Então imagine o sofrimento que ele passou estando lá naquela ilha sozinho, né? Sem ter ninguém que falasse a sua língua, longe da sua família, longe dos seus amigos, querendo conexão com outras pessoas. Eu também falei sobre a experiência de John e a noite escura da alma. Medo, ansiedade, depressão, né? Experiências profundas com Deus, o que Deus faz no meio da nossa dor e do nosso sofrimento e nos acalenta, nos traz paz e conforto. No quarto ponto, eu apresentei que John fez uma resolução sacrificial entregando-se à missão. E é justamente isso que nós devemos fazer do lado de cá. Nos entregar à missão, ao chamado que Deus nos deu. Não teremos o chamado que John teve, de sair até uma tribo mais remota do mundo para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. Mas Deus chamou a cada um de nós para pregarmos o evangelho na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, na nossa Samaria, até os confins da terra. Pregar para os nossos vizinhos, pregar para os nossos colegas de trabalho, pregar para os nossos filhos, pregar para as pessoas que estão ao nosso entorno. Essa é a missão de todo crente. Aquilo que aconteceu com esse missionário impacta diretamente na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que John Alan Shaw, ele é um dos missionários que ficará para a história da igreja. Um dos missionários modernos, um dos missionários do século XXI que irão passar pela história da igreja. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de fazer a organização desse diário. E você é convidado a ler essa história fascinante, essa história impactante, que me edificou e que tem edificado dezenas e centenas de pessoas nesse país. Esse livro, ele está disponível em e-book no Kindle Unlimited. Você que tem assinatura no Kindle, você pode ler de graça pelo Kindle Unlimited. Você pode, se não tiver assinatura no Kindle, mas quiser o e-book, comprar por um valor simbólico de R$ 7,77 lá na Amazon. Eu coloquei por esse valor justamente porque eu quero que o máximo de pessoas tenha contato com esse material. E para você que prefere ter o livro físico, você que quer o livro físico, porque a gente sabe que essas coisas de internet, de Amazon, as regras podem mudar, pode acontecer alguma coisa e você acabar perdendo esse material de alguma forma, né? Mas essa é uma oportunidade que você tem de ter o livro físico. O valor que eu estou cobrando hoje, em julho de 2025, é R$20. O livro custa apenas R$20, mais o valor do frete até a sua casa. Uma edição limitada, é uma impressão feita sob demanda. Eu estou imprimindo sob demanda. Essa foi a primeira impressão dessa obra. Imprimi 52 unidades, praticamente se esgotaram. Só estou deixando alguns exemplares, mas você, se ainda quiser, pode ter acesso. Caso, quando você entrar em contato, não tenha disponível, eu vou te colocar numa lista de espera, vou imprimir uma nova remessa de livros, uma quantidade maior do que 52, porque a procura está sendo grande, e irei fazer com que o material chegue até você, para sua igreja, caso você queira usar esse livro para estudar com grupos de jovens, grupos de estudo, a gente tem uma condição especial para que esse material chegue até você. O meu propósito com esse livro é fazer com que vidas sejam impactadas. A nova geração de missionários se levante. Que John Alan Shaw venha servir como um modelo de esperança, de perseverança, de ir até os confins da terra, fazer o que ninguém quer fazer. Se arriscar, se entregar, se gastar, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado até os confins da terra. A história de John Shaw é tão fascinante, impactou a vida de tantas pessoas, que a Disney Plus lançou um documentário chamado O Missionário, com o National Geographic. E eu confesso para você, esse documentário é um documentário que tem um propósito de destruir a imagem do missionário. Eu vou falar um pouco sobre esse documentário, caso você assista esse vídeo no futuro. Está aqui disponível a resenha que eu faço desse documentário, O Missionário, do National Geographic,
onde ele fala do missionário John Shaw e retrata o missionário como um irresponsável. Então eu quero que você acompanhe esse próximo vídeo também. Todo o valor arrecadado com a venda do diário de John Shaw será revertido para o avanço desse canal, na pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus e para futuros projetos ministeriais. Você comprando esse diário, você lendo no Kindle Unlimited, deixando lá sua recomendação, acompanhando esse canal, se inscrevendo nesse canal, deixando seus comentários, você me ajuda, você abençoa esse canal. Faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a gente consiga avançar, a gente consiga abençoar e edificar a vida de centenas e de milhares de pessoas nesse país. Eu gostaria que você tivesse contato, eu gostaria de te abençoar, eu quero que você seja muito abençoado, muito abençoada, muito edificada com o diário de John Shaw. Então você tem a oportunidade de ter acesso a esse material gratuitamente, ter acesso por um valor simbólico no Kindle Unlimited e ter acesso apenas por um valor que cubra os custos da produção desse material e com um pequeno valorzinho que é revertido para o nosso canal. Caso você já tenha lido o diário de John Shaw, queira fazer alguma dúvida ou alguma colocação, não se esqueça de deixar o seu comentário porque ele nos ajuda muito a divulgar esse vídeo. Se esse vídeo te agregar de alguma forma, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e seus entes queridos da sua igreja. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.